Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim capítulo 55 Aventuras pelo Multiverso. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Aventuras pelo Multiverso capítulo 55 Meren América. O tempo de Naruto em Meren continuou por quase 15 dias e ele continuou sendo útil. A mudança de Daenerys na estrutura da cidade e no governo foi lenta, mas foi um passo na direção certa. Já se espalhava pela cidade a notícia de algumas mudanças acontecendo e de um homem estranho sendo visto por aí. Ele começou com o rio fora da cidade, que era marrom por causa de depósitos de argila e cobre no solo. Isso fazia sentido, já que lhe disseram que Meren costumava produzir e minerar cobre em seus primeiros anos. Seus usos para cobre eram bastante limitados às primeiras armas e joias, mas, felizmente, Naruto era do futuro e sabia muito mais sobre o uso de cobre do que eles. Ele estava trabalhando em uma ferraria na cidade, pagando ao proprietário uma moeda de ouro para que ele pudesse usar suas instalações enquanto ele começava a fazer alguns protótipos iniciais de liga de bronze. Ele foi capaz de encontrar outros depósitos minerais próximos e os marcou para mais tarde. O cobre era um bom material porque era capaz de conduzir calor e ar frio, então ele usou componentes dele para as estufas que estavam sendo construídas ao redor da cidade. Mas misturar cobre com outros minérios metálicos lhe daria ligas e elas tinham muitos usos. Daenerys e seu grupo entraram na ferraria para ver Naruto trabalhando diligentemente na fornalha. Devido ao calor, ele havia tirado tudo, exceto seus jeans e sapatos, então ele estava sem camisa. Isso lhes deu uma boa olhada em seu físico, que era impressionante. Tonificado, bem construído e um abdômen definido. Daenerys não era uma pessoa superficial, mas ao vê-lo, ela teve que admitir que ele era um homem muito bonito. Vossa Graça. Obrigado por vir. Tenho algumas coisas que acho que você vai achar interessantes. Naruto se aproximou com um pequeno livreto que havia escrito. Já comecei a construir algumas rodas d'água perto do rio e levei alguns depósitos de cobre próximos para mostrar a você algumas das minhas invenções. Você é muito engenhoso. Sorbarristan disse a ele enquanto Naruto se aproximava com uma fina folha de liga metálica de cobre. É minha ocupação. Algumas coisas para sua consideração, Sua Graça. Colocar essas novas folhas de liga de cobre na lateral de seus navios aumentará a resistência e a força. Essa liga de cobre não corrói na água do mar como a madeira e a vida marinha não gruda nela. Ele a informou. Os navios de onde eu venho usam isso para proteger seus cascos e evitar que eles se desintegrem muito rápido. Interessante. Daenerys olhou para a folha de metal antes de folhear o livreto. Você se manteve ocupado. Eu prometi ajudar e cumpro minhas promessas. E com sua permissão, eu gostaria de liderar um grupo para as colinas próximas. Quando eu estava coletando cobre e argila, eu encontrei sinais reveladores de outros depósitos de gemas próximos. Naruto trouxe um pequeno saco e tirou uma pedra de turquesa e então um pequeno aglomerado de minério de ferro. A pedra é turquesa e o aglomerado é minério de ferro. Eu encontrei no rio. De onde eles vieram? Perguntou Daenerys. A única maneira de pedras ou minério de ferro acabarem no fundo de rios ou córregos é se houver um depósito maior ou caverna por perto. Imagino que os mestres não se incomodaram muito em explorar as colinas ao redor quando começaram a se envolver na escravidão, mas definitivamente há depósitos de pedras preciosas por perto ou, pelo menos, ferro. Isso por si só poderia ajudar esta cidade e dar a muitas pessoas trabalho, dinheiro e, sem mencionar, uma boa distração. Ele sugeriu. Algo assim definitivamente pode ser uma grande ajuda para Meren. Você levará uma equipe com você amanhã. Dario e alguns Imaculados irão com você como proteção. Daenerys ordenou. Dario estava prestes a dizer algo, mas ela levantou a mão para fazê-lo parar antes mesmo de começar. Isso é uma ordem. Sim, Vossa Graça. Dario respondeu. Traga seus sapatos de caminhada amanhã, Dario. Naruto deu uma piscadela brincalhona antes de continuar seu trabalho.
Dario apenas olhou para Naruto e Sorbarristan riu enquanto eles saíam. No dia seguinte, Naruto liderou a equipe de trabalhadores Rio Acima Kazadan fora de Meeren para as colinas próximas. Eles estavam carregando paz com Dario e Deonsulied lá como proteção e para vigiá-los. Naruto ficou no leito do rio, pois seria a melhor chance de encontrar uma gema ou depósito de minério próximo. A razão pela qual o rio corria marrom era por causa dos depósitos de argila e ferro, mas se ele encontrasse o ferro e aquela gema, então deveria haver outros por perto. Ele só precisava encontrá-los. Ele estava com os óculos e usando o scanner para ver o que não conseguia com os próprios olhos. Eles escanearam o leito do rio e a camada superficial do solo antes de escanear mais profundamente nas colinas próximas e nos planaltos rochosos do Passo que sai. Eles estavam procurando por cerca de 1 hora e estavam a cerca de 1 quilômetro de distância das muralhas da cidade. Naruto disse a todos para descansarem um pouco enquanto ele continuava procurando, então todos estavam sentados ao redor do rio enquanto ele olhava ao redor. Dario estava começando a ficar irritado com isso e pensou que essa poderia ser a maneira perfeita de se livrar dele. Ele pegou uma das picaretas e caminhou lentamente até lá. Ele a ergueu enquanto se aproximava e então a trouxe sobre a cabeça quando Naruto se virou antes que ele pudesse descer. Oh, obrigado. Eu ia pedir isso. Naruto pegou a picareta dele e se afastou do rio até a parede rochosa da passagem em que estavam antes de usar a picareta para começar a lascar as paredes sedimentares. Todos notaram Naruto começando a trabalhar, então eles observaram para ver se ele realmente havia encontrado algo. O que começou como um balanço lento e metódico logo pegou e em pouco tempo ele era um borrão em movimento rápido lascar as paredes da passagem rochosa como se estivesse usando uma britadeira. Isso surpreendeu os trabalhadores que estavam testemunhando a velocidade de Naruto pela primeira vez. Ele estava fazendo em minutos o que levaria a várias equipes de trabalhadores trabalhando por dias para cavar. Depois de cerca de 5 minutos lascando a camada de rocha sedimentar, ele parou e tirou a poeira do rosto. Deu uma olhada. Dario e os outros se aproximaram para ver e dentro do buraco gigante que Naruto abriu na passagem rochosa havia grandes veios de cor azul fluindo através das rochas. Ele conseguiu encontrar e abrir caminho em um depósito de gemas de safira. Ok. Admito, isso é impressionante. Dario disse. E esta é apenas a primeira. Tenho mais para encontrar. Naruto pegou a picareta e começou a esculpir mais entradas em depósitos e veios de gemas próximos. A notícia chegou a Daenerys de que a pequena aventura de Naruto Rio Acima realmente funcionou. Ele descobriu e esculpiu entradas para um veio de safira e rubi, um depósito de prata, um depósito de ferro e, por último, mas não menos importante, um depósito de ouro. Basta dizer que haveria muito trabalho e capital para a cidade e o povo de Meeren. Naruto se encontrou com Daenerys na Câmara do Conselho para explicar onde estavam os depósitos e tal. Então, todos os depósitos e veios de gemas estão ao longo do leito do rio aqui. Basta segui-los e você os encontrará. Com a proximidade do rio, isso fará com que o trabalho seja muito mais rápido. Ele explicou enquanto mostrava em um mapa onde eles estavam localizados. Verme Cinzento, que era um grupo de maculados guardando esses locais o tempo todo. Ela disse a ele. Sim, Vossa Graça. Ele respondeu. Quanto você aposta lá embaixo? Perguntou-se Sorbarristan. Mais do que suficiente. As veias correm fundo no chão, então você terá muito trabalho pela frente. Naruto respondeu. Você nos ajudou mais uma vez. Não posso agradecer o suficiente por isso. Daenerys disse a ele e Naruto sorriu enquanto lhe dava um pequeno aceno. Como eu disse que faria. Isso definitivamente fornece dinheiro e trabalho para esta cidade. Tudo o que resta é ajudar as pessoas a se ajustarem à mudança e deter os filhos da arpia. Presumo que as coisas estejam calmas. Naruto disse e ela assentiu. Eles estão apenas esperando o momento certo e escolhendo outro momento para atacar. Antes que o façam, devemos cuidar de algumas coisas. A primeira coisa a fazer é garantir que vocês, dragões mantidos abaixo, não morram de fome ou tenham seu crescimento atrofiado. Você sabe como ajudar meus dragões? Ela perguntou. Talvez.
Se meu palpite estiver certo, eu posso te ajudar a ajudá-los e voltar à mesma página. Eu consigo vê-los? Ele se perguntou e ela hesitou por um segundo com uma resposta. Mesmo com minha velocidade, eu não sou à prova de fogo como você, então se você ainda duvida do meu desejo de te ajudar e eu sou realmente ruim, então eles vão me matar. Ele tem razão. Dario declarou. Foi um momento raro para ele concordar com Naruto, mas é mais no ponto que ele pensou que os dragões o matariam. Se eu conseguir acalmá-los, talvez eu consiga ajudar você a se reconectar com eles. Ele sugeriu. Como você pode ter tanta certeza? Eles têm dragões de onde você veio? Daenerys perguntou. Não, mas eu sou bom com animais. Além disso, sou bom em fazer as pessoas confiarem em mim. Funcionou com você até agora. Ele brincou e ela conseguiu sorrir. Pelo que ouvi, dragões são criaturas extraordinárias. De acordo com os grandes mestres em Westeros, muitos acreditam que dragões são tão inteligentes quanto pessoas ou até mais inteligentes em alguns casos. Então, pensando neles como se fossem humanos, imagino que o que Drogon passou não é muito diferente do que as crianças costumam vivenciar quando chegam a uma certa idade. O que é isso? Missandei se perguntou. Não tenho certeza do que seria o equivalente a um dragão, mas em termos humanos, é a adolescência. A parte da vida em que você passa de criança para jovem adulto. Ele explicou e eles estavam começando a entender. Seu corpo está mudando, assim como sua mente, às vezes, seu comportamento. Algumas das mudanças incluem, mas não estão limitadas, agressão, mudanças de humor, confusão, medo e não ter ideia do porquê. Imagino que todos aqui entendam do que estou falando. São dragões, não crianças. Sor Barristan o lembrou. Verdade, mas é a melhor comparação que tenho. Além disso, se os dragões são incrivelmente inteligentes e com um ciclo de vida tão longo, então alguma forma de desenvolvimento emocional tem que ser considerada quanto às chances comportamentais em Drogon. Por que ele estava agindo e mais agressivo? Ele cresceu de um jovem dragão bebê para um dragão adulto. Ele está agindo e precisava abrir suas asas, apesar do que sua mãe queria. Naruto explicou. Eu entendo que esse pensamento é estranho, mas acho que pode ser o motivo. E quando Drogon retornar, Daenerys pode restaurar seu vínculo, mas ela deve começar com Rhaegal e Viserion aqui. No mínimo, acho que posso acalmá-los para que você possa falar com eles novamente. Daenerys pensou um pouco. Ela andou até a sacada e olhou para a cidade e o horizonte da Baía dos Escravos para pensar. Dario foi quem lhe disse que ela era a mãe dos dragões, mas um se foi e dois estavam presos. Ela foi vê-los mais tarde naquela noite, apenas para eles responderem com bastante raiva. Doeu-lhe prendê-los, mas era para evitar outro incidente como o de Drogon. Se algo der errado aí embaixo, prometo pela minha vida que posso tirar você de lá antes que se machuque. Naruto jurou. Ela olhou para ele e percebeu que ele falava sério. Ela olhou para Missandei, que não tinha tanta certeza, e nem Sor Barristan. Era um movimento arriscado, mas um que ela decidiu fazer. Eu vou mostrar você para eles. Ele assentiu e eles foram escoltados para baixo da pirâmide onde Viserion e Rhaegal eram mantidos. Os Imaculados moveram a porta gigante de pedra para o lado para revelar a masmorra escura e vazia onde os dragões eram mantidos. Naruto beijou seu anel flash para dar sorte antes de pegar uma tocha e descer para a masmorra. Daenerys seguiu atrás com sua própria tocha com Sor Barristan, Dario, Missandei e então Verme Cinzento com alguns Imaculados. Naruto parou no final dos degraus, o que os fez parar também. Esperem aqui. Se as coisas parecem estar indo mal, então corram. Ele disse a eles enquanto dava alguns passos para frente e erguia a tocha para iluminar. As cenas de dragões na quinta temporada eram limitadas e eram tão incríveis quanto aterrorizantes. Ele nunca pensou que estaria em uma masmorra com dois dragões e estaria mentindo para si mesmo que não estava nem um pouco assustado. Ele podia ouvir algumas correntes chacoalhando, então elas definitivamente sentiram seu cheiro. Agora era só uma questão de eles esperarem para atacar. Tem algum dragão aqui? Se tiver. Eu não estou aqui para machucar vocês,
e não sou o jantar. Ele ouviu mais um pouco de corrente chacoalhando na frente dele, que foi quando sua tocha iluminou aquelas escamas fracas de um dragão. Foi quando Raigal pulou para frente e o mordeu. Naruto caiu para trás assustado, pois era assustador molhar as calças, e se levantou enquanto Raigal e Viserion rosnavam e rugiam para ele. Raigal era verde com marcas de bronze, enquanto Viserion era um branco cremoso com ouro. Os dois dragões avançaram e o morderam violentamente como cães raivosos, fazendo o Sorbarrista e os outros agarrarem Daenerys e trazê-la de volta para as escadas. Naruto! Ela gritou seu nome, tentando fazê-lo ir embora, mas ele se manteve firme. Os dois dragões levantaram suas cabeças e soltaram jatos de fogo antes de olhar para sua nova chegada. Naruto se manteve firme e, embora ainda estivesse assustado, não iria correr. Ele está praticamente morto. Dario murmurou. Os dois dragões olharam para Naruto e ele olhou para eles de volta. Eles rosnaram e rosnaram para ele, mas ele tentou permanecer o mais calmo possível. Eles lentamente se aproximaram dele enquanto ele cuidadosamente abaixava sua tocha e levantava as mãos enquanto mantinha contato visual com eles. Calma, rapazes. Não estou aqui para machucar vocês. Ele disse em um tom suave. Os dois dragões apenas rosnaram e o morderam, mas ele não correu. Não tenho certeza se vocês conseguem realmente me entender. Os mestres dizem que vocês são tão inteligentes quanto as pessoas, então, se vocês conseguem me entender, saibam que não estou aqui para machucá-los. Quero ajudá-los. Os dragões mantiveram o olhar nele enquanto ele caminhava lentamente para frente. Eu vi muitas coisas incríveis desde que adquiri meus poderes, mas nunca pensei que esta seria uma delas. Ele disse a eles enquanto lentamente aproximava sua mão de Raigal. O dragão rosnou e rosnou para ele, mas Naruto não demonstrou medo. Naruto fechou os olhos e começou a canalizar um pouco da força de velocidade ao redor de seu corpo. Em vez de canalizar muitos raios para lançar um raio, ele apenas gerou algumas cintilações para chamar a atenção deles. Ele estava gerando energia pura e isso podia ser sentido no ar. Sem que ele soubesse, como ele estava calmo e controlado neste momento, a energia que ele emitia produzia uma aura calmante e relaxante. Ele ainda não sabia muito sobre a força de velocidade e sua conexão com ela, mas muitas vezes refletia seu estado emocional. Como ele estava calmo, sua aura de força de velocidade projetava isso e os dragões podiam sentir. Estou aqui para ajudar você. Sei que a puberdade dos dragões pode ser irritante. Mas sua mãe não fez isso para machucar você. Viserion e Raigal rosnaram em resposta. Se eles o entendiam, então não acreditavam nisso. É verdade. Depois do que Drogon fez, ela estava assustada. O medo é natural. É parte da vida. Tenho certeza de que até dragões sentem medo. Ele disse a eles enquanto os dragões permaneciam em guarda, mas estavam menos agressivos. Daenerys, se você quiser tentar falar com eles agora, pode ser uma boa hora. Eu os acalmei um pouco. Daenerys não tinha certeza do que a fez seguir em frente. Se ela realmente acreditava em Naruto ou se queria tentar ajudar seus filhos, ela seguiu em frente apesar de Sorbarrista e Dario tentarem impedi-la. Quando ela estava perto o suficiente e os dragões puderam vê-la e a tocha, eles começaram a ficar agressivos novamente. Calma, calma. Naruto disse a eles, gerando mais alguns raios que os fizeram parar. Ela está aqui para ver vocês dois. Certo, Daenerys? Eu sou. Ela disse, caminhando lentamente para frente. Ela abaixou a tocha e caminhou em direção a Viserion, que rosnou para ela. Continue falando com eles. Acho que eles podem nos entender, então fale do coração. Ele sussurrou e ela assentiu. As pessoas disseram que eu deveria ter desistido de você, mas uma mãe nunca desiste de seus filhos. Ela tem que discipliná-los se for preciso, mas ela não desiste deles. Ela disse enquanto os dragões apenas rosnavam. Mais empatia. Naruto sussurrou. Sinto muito. Eu estava com medo. Ela admitiu com todo o amor, tristeza e dor que sentia em relação a eles.
Depois de Drogon, depois que seu irmão matou aquela criança, eu não queria que o cadáver de outra criança fosse trazido para mim. Eu pensei que seria melhor se vocês dois fossem mantidos aqui embaixo. Eu sinto muito. Ela caminhou até Viserion, que continuou rosnando para ela antes de virar a cabeça. Daenerys se aproximou e colocou a mão no lado dele. Viserion se acalmou e ela sorriu, passando a mão pelas escamas dele. Sinto muito. Ela sussurrou. Naruto se aproximou e lentamente estendeu a mão para a grande algema em volta do pescoço de Viserion. Ele agarrou o parafuso e o puxou para fora, fazendo com que a algema caísse no chão. Viserion soltou um resmungo e sacudiu o corpo, sentindo-se melhor agora que a coleira estava fora. Naruto se virou e viu Rhaegal rosnando para ele antes de abaixar a cabeça e incliná-la para que a coleira ficasse voltada para ele. Juntos. Naruto disse a Daenerys e ela assentiu. Os dois se aproximaram e removeram o parafuso da algema de Rhaegal para que ele caísse. Os dois dragões ficaram mais à vontade e começaram a caminhar de volta para a escuridão da masmorra. Naruto e Daenerys pegaram suas tochas e rapidamente caminharam de volta para as escadas onde Sor Barristan, Missandei e Daario os encaravam em choque. Naruto entregou a Sor Barristan sua tocha e o cavaleiro mais velho pôde ver que suas mãos tremiam. Você está bem, rapaz? O cavaleiro mais velho perguntou. Bem. Muito bem. Naruto o assegurou, pegando sua cantina, e tentou tomar um gole de água, mas como sua mão tremia muito, ele acabou derramando a água por todo o rosto e camisa. Com licença, mas preciso usar o banheiro. Naruto subiu lentamente as escadas e foi ao banheiro para mijar, cagar ou vomitar suas tripas. Provavelmente uma combinação dos três. Os Imaculados trouxeram um pouco de carne de ovelha e cabra para os dragões comerem antes de fecharem a entrada da masmorra e irem embora. Naruto finalmente se encontrou com Daenerys e os outros na sala do conselho, ainda um pouco abalado, mas melhor. Você está se sentindo melhor? Sor Barristan perguntou a ele. Um momento. Naruto fez algo fora do comum e pegou a jarra de vinho na mesa antes de beber tudo o mais rápido que pôde. Isso atraiu alguns olhares confusos enquanto ele rapidamente terminava a jarra de vinho antes de colocá-la de volta na mesa, limpando a boca e estalando o pescoço. Estou bem. Vomitei minhas tripas e queria poder ficar bêbado, mas estou melhor. Imagino que a experiência não tenha sido o que você esperava, disse Daenerys. Não, não foi. Fiquei aterrorizado e emocionado ao mesmo tempo. Ele admitiu. Ainda assim, eles não me comeram e acho que estão melhor, então, coloque mais um na coluna das vitórias. Estou mais surpreso que eles não te mataram logo de cara. Eles são dragões. Daario apontou. Como diabos você fez eles confiarem em você? Quando eu descobrir, eu te conto. Naruto respondeu. Eu acho que os mestres em Westeros estavam certos. Eles podem ser animais, mas são animais inteligentes. Inteligentes o suficiente para reconhecer uma ameaça de alguém que só queria ajudar. Mas você acha que soltá-los foi uma boa ideia? Daenerys o questionou. Sim. Dragões em cativeiro não se dão bem. Seus ancestrais fizeram isso e isso atrofiou seu crescimento e força. Eles ainda estão na masmorra lá embaixo e seu relacionamento com eles é melhor, mas eu ainda aconselho você a vê-los o máximo possível. Ele disse a ela e ela assentiu. Espero que quando você vir Drogon novamente, ele tenha se acalmado e voltado para casa. Você realmente acha isso? Ela se perguntou. Eu tenho. Dizem que dragões e seus cavaleiros têm um vínculo forte. Ele vai voltar. Ele disse a ela. Obrigada, Naruto. Você arriscou sua vida para me ajudar com meus filhos. Você não precisava fazer isso. Daenerys disse a ele. Eu sei e provavelmente vou dizer isso várias e várias vezes, mas eu queria ajudar. É assim que eu sou. Alguém feliz em ajudar aqueles que precisam. Ele respondeu e deu a ela seu sorriso característico. Daario viu o sorriso dela de volta e sua carranca voltou. Esse cara Naruto estava realmente dando nos nervos dele. Acho que já chega por hoje.
Depois do que aconteceu, preciso de um banho gostoso e relaxante e depois ir dormir cedo. Tenho alguns planos para amanhã. Que tipo de planos? Sr. Barristan perguntou. Quero explorar um pouco. E espero conseguir algo da minha lista de desejos. Ele respondeu. O que é uma lista de desejos? Questionou Missandei. Quebra de linha XXXX. Naruto correu o mais rápido que pôde para longe de Meeren e na direção geral de seu local desejado. Depois de correr por cerca de 10 minutos, ele derrapou até parar em um pouco de terra e areia e respirou fundo. Ele olhou ao redor e imediatamente sentiu sua pele arrepiar. Talvez Sr. Barristan estivesse certo sobre essa maldição porque algo sobre esse lugar parece doentio. Naruto disse a si mesmo com seus arredores o enchendo com uma sensação de pavor que ele não sentia há muito tempo, se é que alguma vez. Ele beijou seu anel flash para dar sorte antes de ativar suas manoplas e se preparar para qualquer coisa. Ok. Vamos ver como a civilização mais avançada de Westeros vivia. Valíria. Essos Naruto começou sua jornada pela velha Valíria usando seus olhos e o sensor em sua manopla para guiá-lo. Antes de ser atingido por um raio, ele não era alguém que acreditava em superstições e fantasmas, dada sua crença na ciência, mas depois é outra história. Sabendo o que ele sabia agora, especialmente depois de sua aventura com Sanidin e agora isso, ele estava se tornando um crente. A névoa assustadora, nuvens escuras acima e o silêncio assustador só aumentaram o fator frio. Espero que os homens de pedra sejam a única coisa com que tenho que lidar, e que Tyrion estivesse brincando sobre demônios flamejantes. Ele murmurou, apertando um botão em sua manopla para que a base da palma acendesse como uma lanterna. Ele pulou o vão de uma ponte de pedra quebrada e seguiu seu caminho através das velhas ruínas de prédios. Ele viu arcos dilapidados e mais ruínas de uma cidade outrora grande. Era como estar em Pompeia ou caminhar pelo Coliseu e Fórum Romano, só que sem a multidão de turistas ali com você. Você podia sentir a história deste lugar e os horrores que levaram ao seu fim. Ele entrou no que parecia ser uma sala, se os restos destruídos de paredes fossem algum indicador, e viu o que parecia ser uma forja no canto, então talvez ele pudesse encontrar algum minério de aço. Valeriano. Gideon, escaneie a área. Naruto apertou um botão e disparou um raio de escaneamento de sua manopla sobre a sala inteira. Algum traço de minérios metálicos? Apenas os de bronze, prata e ouro. Não estou detectando nenhuma outra liga nesta sala. Ela respondeu. Deve ter sido a sala do joalheiro. Naruto ajoelhou-se em um pote de barro no chão que estava surpreendentemente em boas condições. Ele abriu cuidadosamente a tampa e viu que estava cheio de ouro. Havia vários outros recipientes de barro, então ele verificou e eles estavam cheios de prata e ouro. Sendo a pessoa inteligente que era, ele os juntou todos em um grupo e usou seu raio de encolhimento de partículas PIN para encolhê-los antes de colocá-los em sua mochila. Ele não precisava do ouro, então ele o daria para Daenerys e Meeren. Não se pode governar uma cidade ou fazer mudanças sem dinheiro e mais dinheiro nunca faz mal. Naruto ouviu um farfalhar do lado de fora que o colocou imediatamente em alerta. Ele saiu da sala lentamente e cuidadosamente continuou andando pelas ruínas, sabendo muito bem que os homens de pedra provavelmente o estavam observando. Ele continuou andando até parar nas ruínas de um grande salão. Ele examinou a área, mas não pegou nada, então manteve seu scanner ligado enquanto andava pelo resto do prédio. Andar pelos corredores em ruínas do que costumava ser um castelo ou provavelmente uma torre era meio assustador. É como uma cena de um filme de terror onde o protagonista anda por um corredor de uma ruína mal assombrada e de repente ela ganha vida e ele vê fantasmas. Ele entrou em outra sala e examinou a área para ver esqueletos e o que parecia ser algum tipo de grande fornalha, então isso aumentou sua esperança de que pudesse ser uma forja. Isso fez escanear cada centímetro da sala de cima a baixo na esperança de encontrar alguns restos de aço valeriano para fazer sua espada e quando a luz de escaneamento passou por uma grande rocha. Sua manopla apitou. Naruto, eu peguei traços de um minério de metal que não tenho no meu banco de dados. Gideon informou, então ele se aproximou e não parecia nada especial. Era do tamanho de uma bola de basquete com bordas irregulares, lados irregulares e marcas de formação natural, então não era feito pelo homem.
Ele pegou a pedra que foi quando viu a fuligem que cobria suas mãos, então ele a colocou de volta e abanou a mão em supervelocidade para soprar toda a fuligem. O que antes era pensado ser uma pedra era, na verdade, um pedaço de minério coberto de fuligem. Era um minério de cor preto acinzentado que parecia semelhante ao minério de aço em flor e ele podia ver a superfície brilhante do que eventualmente se tornaria aço depois de ser colocado em uma fornalha e refinado. Esse processo removeu qualquer excesso de areia, sujeira ou carbono que não faria parte do aço. Não parecia diferente do minério de aço comum. Ele escaneou novamente o minério e trouxe as varreduras holográficas e os dados em sua manopla. Isso permitiu que ele visse as propriedades do metal e suas leituras iniciais indicaram que não parecia diferente do aço comum que ele tinha quando encontrou algo estranho em sua estrutura atômica. Gideon, aumente a visualização em 1000 e me dê um esboço da estrutura atômica do metal. Ela fez o que foi pedido e projetou os dados de sua manopla. Isso permitiu que ele visse o que era único sobre isso. 1. Era que o minério de aço bruto tem uma estrutura muito densa de nanofios e nanotubos, profunda em um nível atômico, o que provavelmente é um fator que tornou esse metal em armas tão afiadas. Indestrutíveis. Era o tipo de estrutura vista no lendário aço de Damasco que rastreia desde que em sua terra foi uma inspiração para o aço valeriano. O aço de Damasco tinha a reputação de ser resistente a estilhaços e mantinha uma lâmina afiada. A arte de fazê-lo foi perdida para a história, mas a ciência mostrou que sua estrutura única é a causa de sua alta qualidade e resiliência, então o mesmo era do minério de aço valeriano. Uma vez que esse material foi refinado para remover todas as impurezas e forjado, o metal formou uma estrutura atômica interna que o tornou extremamente durável, mais leve, mas não indestrutível. É provavelmente aí que sua outra estranheza entrou, que estava nas propriedades energéticas do metal. O metal não era inerte, na verdade, emitia uma radiação única de baixo nível que ele nunca tinha visto antes. A radiação era inofensiva, mas tinha propriedades únicas. Se as varreduras de Gideon estivessem certas, então era a razão pela qual o aço valeriano era tão especial. Este metal não é quimicamente inerte. Suas propriedades endotérmicas são ativas apesar do estado do metal. Gideon, faça alguns cálculos sobre os possíveis resultados da forja do metal acabado. Naruto disse a ela. Um momento. Gideon respondeu enquanto ela fazia os cálculos. Pelo que detectei, as propriedades endotérmicas dos metais absorvem energia e, se forjadas sob as condições certas e fatores adicionais forem adicionados, suas propriedades energéticas serão distribuídas por todo o produto final. Assim, dando à arma finalizada uma assinatura energética única que mantém a lâmina afiada e em excelentes condições. Não posso prever elementos mágicos ou os relatos do fogo de dragão, mas em termos científicos, acredito que essa emissão única de energia da lâmina é o que a torna tão valiosa e perigosa. Armas de aço valeriano foram forjadas com magia e fogo de dragão. Eu poderia possivelmente obter o fogo de dragão, mas duvido que eu pudesse obter a magia. Naruto apontou. Gideon, o que aconteceria se eu forjasse uma arma com o minério e não adicionasse outro elemento de fatoração como magia? A lâmina que você forjaria seria incrivelmente afiada e poderosa, mas minhas varreduras indicam que sem outro fator ou elemento introduzido no processo de forjamento e combinado com o minério de aço valeriano, então não seria diferente de uma lâmina de titânio ou aço de damasco. Poderosa, mas não imune a danos. Gideon informou. Bem, isso é uma droga. Então, o que pode compensar a magia? Naruto parou quando se lembrou de que tinha algo que este mundo nunca teve. Ele enfiou a mão na mochila e tirou a bolsa de lona encolhida antes de usar seu raio de encolhimento para devolvê-la ao tamanho normal. Ele enfiou a mão e tirou um recipiente cilíndrico contendo um núcleo de vibranium. Gideon, faça algumas varreduras no vibranium e veja se ele seria um substituto viável. Ele examinou o núcleo de vibranium e Gideon fez alguns cálculos enquanto considerava suas propriedades únicas. Ela então o colocou em algumas simulações com o minério valeriano e considerou todos os fatores e métodos antes de encontrar um que pudesse dar a Naruto o que ele queria.
De acordo com uma simulação que fiz, se o Vibranium for usado em conjunto com o minério de aço valeriano e ambos os metais forem refinados, todos os elementos em excesso forem removidos e um calor suficiente for mantido em ambos, então isso pode resultar em uma lâmina que você está procurando. Novamente, este é um risco calculado, mas se o processo de forjamento for feito corretamente, as propriedades energéticas dos minérios de aço valeriano absorveriam as propriedades energéticas únicas do Vibranium, em teoria, poderiam fazer uma arma indestrutível. O processo de forjamento será longo e cuidadoso, mas calculei um método com 85% de probabilidade de sucesso. Melhor do que 0% de chance. E o que é a vida sem um pequeno risco? Naruto encolheu tudo de volta e rapidamente deixou a velha Valíria, voltando para Meeren para trabalhar na construção de sua própria lâmina. Durante a corrida, ele começou a pensar em que tipo de espada ele queria fazer. Ele não era realmente um cara de espada, mas ele não iria carregar uma lança gigante, então era uma espada. Então, novamente, ele não queria apenas outra espada do tipo ocidental. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele percebia que esta espada não seria apenas uma lembrança, mas uma necessidade para sua estadia aqui. Se as batalhas passadas e a história do show fossem algum indicador, então obter uma espada era meio que uma obrigação. Não havia polícia para prender pessoas e ele seria o único lutando sem a intenção de matar. Naruto havia mudado muito desde que ele ganhou seus poderes. Ele começou como Belry, mas com o tempo ele começou a adotar um lado mais sombrio de sua natureza com o qual ele havia se conformado. Com Oliver e Jiraiya instruindo e sendo influências importantes nesse aspecto de sua vida, ele podia admitir para si mesmo que era um herói, mas ele não era o símbolo de verdade, justiça e bondade pura que Belry poderia ser. Ele estava no meio, lutando pelo que é certo e querendo fazer o bem, mas pronto para aceitar a realidade e pronto para abraçar uma área moralmente mais cinzenta de heroísmo. Oliver costumava ser um assassino, mas prometeu a si mesmo ser melhor e mesmo assim, ele não era perfeito, mas ele estava tentando, e Naruto sabia que tinha que fazer o mesmo. Naruto não tinha ideia do que seu futuro reservaria se ele enfrentasse os restantes da Akatsuki, mas ele não era ingênuo a ponto de pensar que conseguiria passar por isso apenas colocando-os na cadeia, mas ele não era um açougueiro. Depois de Orochimaru encontrar seu equilíbrio interior, ele prometeu a si mesmo que nunca mais mataria por raiva, fúria ou vingança pessoal. E mesmo assim, ele nunca faria isso a menos que não houvesse absolutamente nenhuma outra escolha. Não tenho certeza de como os outros reagiriam a essa declaração, mas isso era para outra hora. Com tudo isso em mente, ele teve a ideia perfeita para a espada que queria criar. E ela veio do anime que ele amava quando criança, Rurouni Kenshin. Ele ia fazer a Sakaba. A Sakaba ou espada de lâmina reversa é essencialmente uma katana, mas a lâmina é projetada com o fio de corte tradicional sendo cego e duro, enquanto a parte traseira plana tem o fio afiado. Dessa forma, a espada causa dano de força bruta em vez de cortar e cortar. Seria como dar um tapa em alguém com um taco de beisebol fino de metal que pesasse menos, o que soava incrível, mas hilário ao mesmo tempo. Ele poderia se proteger e não correria o risco de matar alguém acidentalmente com isso. E como era feito de vibranium, ele tinha certeza de que poderia bloquear qualquer coisa com isso. Ele apareceu de volta em seu quarto em Meeren, onde começou a escrever coisas em um papel. Se ele fosse fazer essa espada, ele precisaria de algumas ferramentas de forja. Ele poderia pagar um dos ferreiros da cidade para pegar suas ferramentas emprestadas, mas para gerar o calor que ele precisava para derreter o minério de aço valeriano e o vibranium, um fogo comum, não seria suficiente. Ele precisaria de dragões para isso. Então, ele foi até Daenerys e pediu permissão a ela. Sinto muito. Você quer usar meus dragões para forjar sua espada? Ela perguntou a ele. Basicamente. Ele respondeu. Seus dragões são provavelmente a única maneira de eu gerar calor suficiente para derreter o minério de aço valeriano que encontrei e fazer minha espada. Espera, então você realmente encontrou alguns quando foi para Valíria? Sor Barristan perguntou e Naruto assentiu. Você sabia que era extremamente perigoso, certo? Eu sei,
mas não fui tocado por um Stonemen e consegui o que precisava antes que eles pudessem me atacar. Além disso, consegui mais ouro e prata para seus cofres como um bônus. Ele respondeu: sei que é um pedido estranho, mas estou apenas perguntando se posso levar minhas ferramentas de forja para a masmorra e usar Rhaegal e Viserion. Bem, não depende realmente de mim. Depende deles se eles vão te ajudar. Ela apontou. Você realmente acha que poderia fazer alguma coisa? Espero tentar. Ele respondeu. Acho que consigo tudo o mais que preciso. Talvez eu precise de alguma assistência também. Nada muito sério. Só alguém para me dar um par extra de mãos. Um dos seus imaculados que entenda o que eu digo seria ótimo. Tudo bem. Estou interessado em ver se essa sua ideia funciona. Daenerys disse a ele e Naruto sorriu. Obrigado, Vossa Graça. Ele abaixou a cabeça. No dia seguinte, Naruto estava com alguns imaculados nas masmorras enquanto eles o ajudavam a trazer o que ele precisava. Ele rapidamente montou sua estação de trabalho a vários metros das escadas e colocou muitas tochas para iluminar, já que ele precisaria. Ele pegou tudo e então usou sua super velocidade para construir rapidamente uma enorme fornalha, forja de pedra e encheu-a com toda a madeira e carvão que ele tinha. Os imaculados trariam mais madeira e carvão se ele precisasse. Ele tirou sua jaqueta e a colocou junto com todo o resto ao lado antes de descompactar os minérios que ele estaria usando. Naruto e Daenerys entraram na masmorra com uma tocha e viram os dragões comendo a carne de várias carcaças de ovelhas. Os dragões os viram, o que imediatamente os fez se levantar e caminhar até lá. Eles não estavam rosnando como antes, então era um bom sinal. Daenerys caminhou até lá e acariciou Rhaegal na lateral. Olá, Viserion, Rhaegal. Eu esperava poder contar com a ajuda de vocês. Ele disse a eles enquanto os dragões apenas olhavam para ele. Sor Barristan e os outros esperaram nas escadas antes de verem Daenerys e Naruto voltarem com os dragões os seguindo. Dracarys. Daenerys disse, apontando para a forja. Os dois dragões então rosnaram e soltaram 2 jatos de fogo intenso, acendendo a madeira e o carvão com um fogo tão intenso que fez Naruto se afastar do calor. A forja instantaneamente atingiu um calor intenso de cerca de 2000 graus Fahrenheit. Essa era a temperatura típica que o aço precisava ter para forjá-lo, mas considerando que ele estava lidando com aço valeriano e vibranium, ele precisaria que ele esquentasse mais. Boa sorte, Naruto. Ela disse a ele enquanto Naruto pegava um pedaço de pano e o amarrava em volta da testa para proteger o cabelo, como um ferreiro japonês faria. Obrigado. Vou precisar. Ele colocou os óculos e começou a trabalhar. Ele era organizado, tinha tudo o que precisava e tinha Gideon no ouvido para ajudá-lo. Os Imaculados estavam nas escadas montando guarda e aqueles que conseguiam entender a língua comum o ajudariam se ele precisasse. A primeira coisa que ele precisava fazer era consolidar o metal que ele usaria e, como ele usaria 2 metais diferentes, ele precisava fazer isso 2 vezes. Tradicionalmente, na produção de espadas japonesas, eles usavam um tipo de aço chamado tamaragane, também conhecido como aço Jolia ou aço Bloom. No lugar do tamaragane, ele tinha aço valeriano e vibranium. O que o ferreiro primeiro tinha que fazer era purificar o minério que ele usaria. Então, Naruto pegou um martelo e um cinzel para começar a esculpir pedaços menores do minério de aço valeriano para tornar o processo de consolidação mais fácil. O minério de aço valeriano tinha algumas impurezas como escória, areia e pedaços de carvão, que eram por causa do processo de fundição, então ele os colocou na fornalha para levá-los à temperatura. Uma vez que estivesse quente o suficiente, a sujeira, a escória e outras impurezas derreteriam e ele poderia usar um martelo para consolidar o aço restante. Gideon falou com ele sobre tudo com o que fazer e o que não fazer. Ele nem estava derretendo o minério de aço valeriano ainda. Ele estava apenas tentando torná-lo o mais puro possível. Daenerys e os outros assistiram por um tempo antes de irem embora. Não havia muita coisa que aconteceria agora. Fazer essa espada provavelmente levaria alguns dias e uma equipe de ferreiros para deixá-la pronta. Felizmente, a super velocidade de Naruto fez com que ele não precisasse de uma equipe.
Ele continuou esse processo de purificação por algumas horas, certificando-se de que todo o minério de aço valeriano que ele usaria seria puro. Os Imaculados assistiram intrigados, assim como os dragões. Como um show. Felizmente, o núcleo de vibranium que ele tinha era 100% puro e mantido em um recipiente hermético, então ele não precisava purificá-lo. Isso tornou um pouco mais fácil. Gideon disse a ele que usaria o aço valeriano para o Shingani, que era o aço de baixo teor de Cardon usado como coração da espada, enquanto o vibranium seria usado para o Kavagani, ou a carne da espada. Ele colocou o vibranium em um longo poste de metal, cobriu-o com papel úmido, depois argila e depois palha. Esta era uma técnica tradicional japonesa e a argila mantinha tudo junto enquanto evitava que o oxigênio descarbonizasse o aço. Ele o colocou na fornalha primeiro para aquecê-lo. Ele sabia que a temperatura da fornalha sozinha não seria suficiente para derreter o minério de vibranium, mas isso era apenas para começar. Quando Gideon informou que precisava de mais calor, Naruto deu um passo para trás antes de olhar para os dragões. Dracários! Ele gritou e os dragões não reagiram por um momento antes de Viserion cuspir um intenso jato de fogo na fornalha, que estava tão quente que ele teve que recuar. Ele manteve uma vigilância atenta com seus óculos para ver o vibranium começar a derreter com calor intenso, o que era uma coisa boa. Depois que amoleceu, ele usou o bastão para removê-lo da fornalha e colocou-o em uma bigorna. Ele fez um dos Imaculados segurar um achatador, que era apenas uma ferramenta com uma superfície plana que distribuía força por uma área de superfície mais ampla. Naruto então pegou um martelo e bateu levemente no achatador para consolidar o metal. Ele não conseguiu forçar o metal e teve que deixá-lo guiá-lo. Apesar de ser alguém com supervelocidade, ele não podia apressar isso. Depois de consolidar o suficiente, ele adicionou mais argila e colocou de volta na fornalha para aquecê-la novamente antes que Viserion adicionasse mais calor. Ele adicionou mais madeira e carvão à fornalha para manter a temperatura alta antes de retirar o vibranium e ter que consolidá-lo novamente. Aquecer e martelar, e esse foi o processo por mais uma hora antes que o vibranium fosse consolidado o suficiente para estar pronto para o próximo passo. Dobrar, mas ele também teve que fazer isso para o aço valeriano. Um dia depois. Também conhecido como Kitai, o processo de aquecimento e dobra do aço. Este processo utiliza o fenômeno da difusão de carbono. Conforme o carbono viaja por cada camada, ele eventualmente se nivela e produz um tarugo de homogênese que pode ser desenhado em uma espada. Ele fez Viserion superaquecer o vibranium antes de ter um Imaculado para ajudá-lo com o corte e a dobra. Ele segurou um cortador no aço e o Imaculado o atingiu com um martelo e o cortou. Ele cortava o metal quente ao meio e então o dobrava sobre si mesmo para criar uma camada sólida. Então o aquecia novamente para que fosse tudo uma peça e então cortava e dobrava novamente. Então repetia e repetia com a mudança ocasional de corte vertical, bem como o corte horizontal. O processo de dobra era repetitivo, mas era feito para melhorar a resistência da lâmina e remover todas as impurezas que poderiam ter pegado durante o processo de forjamento. Gideon o fez acabar cortando e dobrando a lâmina várias dezenas de vezes para deixá-la perfeita. Se você achou que era excessivo, bem, ele teve que fazer a mesma coisa com o minério de aço valeriano. Muita repetição, mas era necessário para sua espada. Com a ajuda dos dragões para derreter o aço valeriano e depois de várias dezenas de cortes e dobras, ele conseguiu consolidá-lo o suficiente para o próximo passo. No dia seguinte, Naruto estava agora no estágio Tsukurikomi da fabricação de espadas, também conhecido como forjamento do estoque. Ele alargou o aço vibranium com a ajuda de um dos Imaculados usando alguns martelos e o achatador para que pudesse receber o núcleo de aço valeriano. Durante o processo, ele teve que se certificar de que ambos os metais fossem constantemente reaquecidos à alta temperatura do fogo do dragão. Uma vez que ele tinha o aço vibranium largo o suficiente e dobrado um pouco para fazer uma jaqueta, ele colocou o núcleo de aço valeriano no meio e bateu-o fechado em volta dele. O aço valeriano estava agora cercado pelo vibranium e uma vez que foi martelado fechado, ele imediatamente o colocou na fornalha. Ele fez Viserion explodi-lo com um pouco mais de fogo de dragão para essencialmente derreter as duas peças uma na outra e formar o tarugo da espada. O Shingani e o Kavagani são unidos.
Agora para a próxima parte, que era só nobre ou esticar o tarugo de aço. Ele usou um martelo e sua supervelocidade para esticar o pequeno pedaço de aço combinado em uma barra longa. Não parecia muito, mas dentro da barra havia mais de 3 milhões de camadas de aço dobrado de vibranium e valeriano. Ele tinha que mantê-lo constantemente aquecido para que não endurecesse muito rápido, porque se isso acontecesse, tornaria seu trabalho mais difícil. Com o vibranium adicionado, ele não seria capaz de afiá-lo como poderia fazer com uma katana comum usando ferramentas comuns, pois ele essencialmente desviaria qualquer tipo de ferramenta de afiação. Uma vez resfriada, ele precisava manter a lâmina quente, mesmo durante a parte de moldar e afiar, porque uma vez que ela fosse definida, ele não poderia mais alterá-la. Se ele cometesse um erro e deixasse esfriar, então ele teria que fazer os dragões superaquecerem o máximo que pudesse para tentar desfazer seu erro. Ele preferia não demorar mais. Depois que ele esticou o tamanho que queria e cortou a ponta da lâmina quente, ele começou o izukuri, também conhecido como modelagem da lâmina. Como ele estava lidando com metal quente, ele usou suas manoplas para lidar com a modelagem e afiação da lâmina. Ele começou na espinha da lâmina para definir a borda traseira e então mudou para o chanfro traseiro. Tudo isso definiu a crista central da lâmina antes que ele pudesse se mover para a frente da lâmina e definir a curva. Demorou algumas horas, pois ele tinha que manter a lâmina constantemente quente antes que ela endurecesse, mas também ajudou, pois moldar uma lâmina quente era mais fácil do que uma resfriada. E suas manoplas e velocidade o deixaram manusear a lâmina quando outros ferreiros não conseguiam. Depois que ele tinha todas as geometrias definidas no formato da lâmina, ele podia começar a lixar com um raspador de aço endurecido para refiná-la. Com sua supervelocidade, ele foi capaz de fazer isso rapidamente e limpar a aparência antes de se certificar de que o fio de corte estava na parte de trás da lâmina. Depois que ele tinha as bordas e dimensões, ele preparou a argila para tratamento térmico, também conhecido como estágio Tsushoki. Esta era a parte mais importante da fabricação de uma lâmina japonesa, pois dava à lâmina sua distinta linha de endurecimento diferencial ou linha Amon na parte de trás da lâmina. Ele aplicou uma linha de têmpera mais grossa de argila na parte de trás da lâmina e então a marcou conforme ela subia. Ele a colocou na fornalha para tratar termicamente a lâmina e a argila, fazendo com que o máximo de argila pudesse grudar nela enquanto o resto seria queimado. Uma vez feito, ele a tirou do carvão e a extinguiu em óleo. A fumaça que surgiu foi o momento da verdade quando Naruto puxou a lâmina para ver com seus próprios olhos o que levou 3 dias para forjar. Uma vez que esfriou o suficiente, ele a pegou para dar uma olhada com seus próprios olhos e era linda. O distinto padrão ondulado do aço valeriano estava lá com uma linda linha Amon escurecida na parte de trás. A lâmina em si estava tão limpa quanto possível, sem uma partícula de impurezas ali. A lâmina tinha cerca de 32 polegadas de comprimento, quase o fio de uma katana, mas parecia limpa e perfeita. Gideon, como estamos? Naruto perguntou. Você conseguiu, Naruto. Por que você não vê por si mesmo? Ela sugeriu. Naruto levantou a lâmina e balançou-a para baixo em um dos tijolos na fornalha e realmente o quebrou ao meio. Ele verificou a lâmina e não havia nenhum arranhão ou marca de desgaste nela. Assobia em espanto, ela é uma coisa linda, Gideon. Nós conseguimos. Naruto disse a ela. De fato, fizemos. Eu sugeriria que você descansasse um pouco e que você pudesse terminar de construir o punho e a bainha amanhã. Justo. Naruto terminou seu trabalho diário polindo a lâmina e limpando. No dia seguinte, depois de um banho, limpando suas roupas de fumaça, carvão, cinzas e uma boa noite de sono, Naruto acordou na manhã seguinte para começar a trabalhar no resto de sua espada. Os dragões assistiram enquanto casualmente comiam suas carcaças de animais. Naruto sentou em um banquinho enquanto trabalhava nas outras peças necessárias. Para fazer o tsuba ou guarda da espada, ele pegou algumas folhas de ferro e superaqueceu usando sua super velocidade, cortou o excesso que não precisava e então arredondou o formato. Depois de limpar e polir, ele usou uma serra e sua super velocidade para cortar 2 cunhãs em forma de D no tsuba, assim como no anime. Uma guarda de aparência bastante simples, mas sua beleza estava em sua simplicidade e artesanato.
Então ele começou a trabalhar no abaqui ou colar de metal em forma de cunha usado para evitar que a espada caísse da bainha. Ele fez isso usando um pouco de cobre e colocou na espada depois de ajustar seu tamanho. Depois disso, ele começou a trabalhar no metal para o fushi, que era o colar do punho entre o guarda-mão e o punho da espada, e o kashira, que era a tampa da coronha. Esses ele fez com um pouco de aço. Esse processo era trabalhoso, mas o fez entender o quão preciosas essas espadas eram quando foram feitas. Ele então começou a esculpir um pouco de madeira para fazer o saia ou a bainha de madeira da lâmina. Depois disso, veio a preparação do envoltório do cabo e ele conseguiu encontrar um comerciante na cidade que lidava com tubarões e arraias para obter um pouco de pele de arraia real que foi usada para o envoltório. Ele o molhou em água na noite anterior e então cortou o que precisava para embrulhar o cabo da espada. Uma vez que foi definido e embrulhado, ele deixou descansar por uma noite para secar e definir sua forma. Enquanto sua espada secava, ele decidiu usar esse tempo para fazer o menuki, que eram os ornamentos colocados no cabo para se encaixar na palma da mão para segurar. Ele usou um pouco de prata para isso e esculpiu 2 raios, já que era seu logotipo. Ele honestamente se sentiu como um joalheiro trabalhando com um martelo e um cinzel para acertar os detalhes. Foi incrível. No dia seguinte, era o último dia, então ele começou o Tsuka Maki da espada, que era o envoltório do Tsuka ou cabo. Ele enrolou o cabo com os envoltórios de couro e alternou de vez em quando para evitar que qualquer tipo de envoltório fosse desfeito. Enquanto ele estava embrulhando, ele colocou o menuki relâmpago por baixo do envoltório como eles deveriam fazer. Depois que ele terminou tudo e colocou a espada real, ele terminou a bainha. Ele poliu e lixou antes de pintá-la de preto, mas decidiu dar textura e forma polvilhando um pouco de pó de carvão colorido com tinta vermelha e branca. Isso deu a ela uma aparência e design únicos. Enquanto a tinta e o carvão ainda estavam úmidos e frescos, ele vibrou sua mão perto dela para gerar relâmpagos. Seus relâmpagos carmesim e branco piscariam de sua mão e atingiriam a tinta úmida e o carvão, fazendo estrias e relâmpagos aparecerem por toda a parte. Isso fez com que parecesse que o carvão vermelho e branco na bainha eram como raios. Este é um ótimo trabalho, se é que posso dizer. Naruto disse para si mesmo. Se a coisa da ciência não der certo, eu deveria entrar no artesanato. No dia seguinte, 6 dias de trabalho duro, cobre, aço e muita madeira e carvão para aquecer uma fornalha com planejamento cuidadoso, suor e sangue usados para criar uma arma diferente de qualquer outra que este mundo já viu. Daenerys e seu grupo estavam na sala do conselho, falando sobre alguns dos detalhes mais sutis da cidade, com o trabalho nos depósitos de gemas já tendo começado. Isso deu às pessoas desta cidade uma boa distração e as coisas já pareciam estar melhorando. A pequena conversa deles foi interrompida quando alguns imaculados entraram com Naruto. Lavado, as roupas estavam limpas e ele tinha uma espada nas costas com um cabo posicionado sobre o ombro direito. Desculpem-me por ter estado ocupado nos últimos 6 dias, mas fazer uma espada não é um trabalho rápido. Ele disse a eles. É claro. Quantas espadas você estava fazendo? Daenerys perguntou. Só uma. Mas uma diferente de todas as outras. Ele tirou a espada das costas e a segurou para a frente. Sor Barristan se aproximou para ver por si mesmo e não era como nenhuma lâmina que ele conhecesse. O design por si só não era como uma espada larga de Westeros, uma espada curta de Essos ou mesmo uma Dothraki Arak. Que tipo de espada é essa? Uma espada usada pelos meus ancestrais. Uma katana. Ele respondeu. A bainha era preta com raios de carvão vermelho e branco espalhados por todo o lado com uma longa tira de couro para que Naruto pudesse pendurá-la nas costas. Os envoltórios de couro no cabo eram pretos e o guarda-mão era de um cobre polido e bonito. Sor Barristan desembainhou a espada da bainha para ver a lâmina única de um único fio com uma bela e endurecida lâmina de cor escura ao longo das costas. Fiel ao design da lâmina reversa, ele podia tocar a frente da lâmina com a mão e ela não cortaria porque estava cega enquanto a espinha estava afiada. Mas só porque estava cega não significa que não era perigosa, pois o aço valeriano a tornava tão perigosa que era como balançar um porrete de metal pesado com a velocidade de uma espada. Esta é uma lâmina linda. Sor Barristan disse a ele.
Ainda não consigo acreditar que você realmente foi capaz de forjar algo com aço valeriano. Bem, não é o mesmo que as grandes espadas de aço valeriano em Westeros. Essa arte já se foi há muito tempo, mas acho que fiz um bom trabalho ao fazer minha própria versão. Ela quebrou um tijolo de pedra ao meio com um golpe. Ele apontou. Daario andou até lá para ver com seus próprios olhos e teve que admitir que a lâmina era realmente bem feita. Foi quando ele notou algo que não conseguiu evitar rir. Sinto muito em dizer, mas essa lâmina é inútil. O fio está do lado errado. Ele informou Naruto. Eu sei. Isso foi feito de propósito. Naruto disse a ele, pegando sua espada de volta e guardando-a na bainha. É uma sakaba, que significa lâmina reversa. A lâmina frontal é cega por um motivo. Por quê? De que serve uma espada que não pode matar? Daario apontou. Esse é o ponto. Eu não mato, então eu projetei uma arma que compartilha essa filosofia. Mas quando atingido por ela, ainda vai doer. Naruto disse apenas para Daario rir. Essa é a maior merda que já ouvi. Uma espada que não mata. Ah! Daario se aproximou e serviu-se de uma taça de vinho. Ele tem razão, destacou Sor Barristan. Mas como uma diferença de opinião. Não preciso matar para parar meus inimigos. Confie em mim, esta espada vai provar seu valor em breve. Naruto o assegurou. Veremos isso. Daenerys disse a ele. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.